mais tarde. Então vamos lá, gente. Primeiro de tudo, espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? Peço desculpa aí se de repente a conexão cair, né? A vida remota é um pouco diferente da ao vivo, mas vamos lá. Primeiro eu queria desejar para todos boa noite, boa tarde, bom dia, vai depender de como vocês estiverem vendo, né? Esse vídeo. E eu queria, primeiro de tudo, dizer que vocês são muito bem-vindos, né, ao primeiro simpósio online do CR, tá? Para quem acabou de chegar aqui ou ainda, né, tá familiarizado com a gente, eu reforço que o CR, ele é um conselho estudantil, então ele foi fundado no curso de Relações Internacionais na Universidade Paulista, tá? E a nossa principal função é ajudar vocês, alunos e estudantes, ou até os acadêmicos da área de relações, né, a desenvolver aí as suas habilidades, trazendo conteúdos e outras várias pautas, né, para contemporâneas que a gente pode debater ao longo do tempo, tá? Eu queria dizer para vocês que o simpósio é uma delas, né, fundadas aí pelos nossos colaboradores, o Gandhi e a Cássia, que também hoje são os nossos apresentantes. Deem oi para a câmera, pessoal. A criação do projeto ele veio como um incentivo, na verdade, para falar abertamente, né, sobre as pesquisas que vocês já fizeram ao longo do semestre de vocês, não importa a universidade, não importa, né, qual semestre que você está, mas para falar um pouco das pesquisas que vocês já têm, o contato que vocês têm com o mundo já exterior, né, e também para trabalhar o senso argumentativo de vocês. Então, eu, como representante do CR, já agradeço desde já a participação de vocês, tá? E agradeço também ao pessoal, a Ana, ao Gandhi e a Cássia, por serem os primeiros que vão falar hoje. Os primeiros sempre são, né? Mais nervosos, então parabéns aí, galera. E eu queria ressaltar que a nossa reunião, ela, como eu disse, está sendo gravada, então não tem problema se você perder agora, você vai poder ver depois na nossa página. E eu também queria pedir, por favor, gente, que só quem for de fato falar e conversar aqui comigo, que deixe a câmera e o áudio ligado. O restante das pessoas eu vou pedir para mutar e desligar a câmera para não ter essa confusão na hora que a gente for gravar também, tá? E deixo mais uma coisa ressaltada aqui. A gente vai ir até umas 8h15. Esse seria o horário mais esperado, então cada participante vai ter 15 minutos de fala e eu vou cronometrar esse tempo e eu vou avisar conforme for. E eu vou abrir no final para perguntas, caso vocês tenham algumas. E deixo aqui claro que fiquem à vontade, respeito acima de tudo, tá? Mas fiquem à vontade para perguntar e qualquer coisa que for necessária, vocês podem dar um grito ali no chat que eu abro também para conversa. Beleza? Então vamos lá. A primeira pessoa que vai começar, né, a dar início, a gente vai fazer isso por ordem alfabética, então vai começar pela Ana. Então, Ana, você tá me ouvindo? Tô sim, boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Participar do CR é uma coisa muito legal, você vai adorar. Faz assim, você tem 15 minutos. Eu vou cronometrar então com o meu celular aqui, gente. E, Ana, o intuito é você falar um pouco da sua pesquisa, o que você conseguiu, seja livre, fale tudo. E eu vou estar aqui ouvindo, assim como a galera, e fica à vontade. Vai lá. Eu vou dar 1, 2, 3 aqui para cronometrar. Obrigada, Bru. Boa noite, pessoal. Muito legal participar disso. Estou um pouco nervosa, então vamos lá. Eu escolhi 2 trabalhos para começar falando com vocês. Os 2 têm ligação. O primeiro que eu vou falar com vocês é sobre a governança global dos Estados Unidos, que é um tema que eu gosto bastante. E aí eu vou seguir já para o segundo, que é sobre a relação dos Estados Unidos com a China. Começando o meu trabalho, eu fui bem influenciada principalmente pelos livros da PC Quilo. Eu não sei se vocês já têm já teve introdução a ela, mas eu comecei falando principalmente como é que é o que está acontecendo no mundo que fez os Estados Unidos tomar todo esse poder que hoje a gente conhece muito bem. Então, o meu trabalho busca entender esse jogo de tabuleiro que tem após a Segunda Guerra Mundial, que o mundo está totalmente desastrado e as próprias potências buscam alguma hegemonia, já que a Europa inteira, que antes era o pilar, está numa situação bem difícil, e os Estados Unidos se volta nisso como um líder natural, praticamente. Claro que depois a gente vai ter a União Soviética chegando também, mas em primeiro caso já foi os Estados Unidos que começou a tomar toda essa liderança.
o que eu tentei buscar foi que ele seguiu bastante os valores domésticos dele. É um slogan dos Estados Unidos que eu acho que hoje vocês talvez conheçam, talvez não, mas eles prezam muito essa coisa de liberdade. Então, tanto esse nacionalismo deles, tanto dentro para fora, essa questão de liberdade. Então, ele se põe no mundo como a gente vai buscar deixar o mundo em ordem, em prol da liberdade, em prol da democracia, especialmente em prol do liberalismo, que é um tipo de visão ideológica que está bem, bem forte no mundo, na democracia desse mundo. Então, a gente não pode falar dessa Guerra Fria sem entender antes que os Estados Unidos está bem ligado a esse liberalismo. E aí, dentro de tudo isso, eu vou chegando ao ponto da Guerra Fria, que é onde exatamente os Estados Unidos conseguiu chegar como uma potência que a gente conhece hoje, e talvez se não fosse pela essa Guerra Fria, ele não teria conseguido se sobrepor tanto assim, especialmente quando a gente fala sobre a corrida armamentista, sobre guerra nuclear, e várias coisas que foram interligadas junto com a Guerra Fria. Foi nesse momento na Guerra Fria, que começou uma integração muito forte dos Estados Unidos com a Europa e com a Ásia, especialmente o Japão, que ajudou hoje a ter milhares de empresas transnacionais que praticamente fazem as bolsas de valores hoje em dia. Então, os Estados Unidos, ele buscou atrelar muito essa questão de empresas transnacionais, que era um ponto-chave deles também sobre a economia, e dentro da economia foram eles que foram citando tudo, até porque o dólar é a moeda mais forte do mundo, todo mundo trabalha com isso, especialmente por conta dessa época. Como que todo mundo deixou os Estados Unidos fazer o que bem entendesse, já que seria porque o mundo já estava num momento difícil, tanto no viés econômico, especialmente com o dólar, que aconteceu isso. E essa influência, não só econômica, mas também social, em outros viés que os Estados Unidos colocou, com todo o seu poder, no que hoje a gente conhece como as organizações mais importantes, tanto do mundo de relações internacionais, quanto para qualquer tipo de assunto que a gente vai falar de diplomacia. No caso, a ONU, a Organização Mundial do Comércio, todas essas organizações foram criadas nesse momento e ainda com muita, muita influência dos Estados Unidos. Então, foi bem visando o que eles queriam como mundo para deixar todos interligados. E aí eu vou traçando isso nesse sentido. Quando, assim, desse tempo todo, desde a Guerra Fria até a década de 70, os Estados Unidos mantêm um status quo muito forte, não tem nenhum tipo de abalamento, é claro que tem entre a União Soviética, mas é especialmente na década de 70 que a força dos Estados Unidos começa a cair. E é bem nessa época que a China começa a se levantar, que eu acredito que o Gandhi e a Cássia vão saber falar mais sobre, mas isso também pega parte do meu trabalho. E então, na década de 70, o que aconteceu? Primeiramente, foram 2 choques de petróleo, um de uma vez, e isso meio que foi um abalo sísmico muito, muito forte no mundo, porque eu não vou entrar em detalhes, não tem tempo, mas com o choque de petróleo, os Estados Unidos sentiu muito, teve uma recessão muito grande, vamos dizer assim, mundialmente, e eles começaram a ter vários desencontros com países do Oriente Médio, desencontros que duram até hoje, que a gente vê com o Irã, as várias sanções que hoje os Estados Unidos colocam contra o Irã, que é muito também dessa época. Então, o Irã queria o nacionalismo, queria que as empresas de petróleo fossem delas e não fossem só dadas para o mundo, para as outras empresas e outros países. E isso prejudicou bastante os Estados Unidos nesse sentido, porque o preço do petróleo foi lá para cima, e com o preço do petróleo lá para cima, economicamente, todo mundo sofreu, já que foi um juros muito alto, teve escassez de petróleo também, e com isso os Estados Unidos viu a sua moeda também sendo muito desvalorizada. Teve o circuito de euromoedas também, que a Europa começou a ter muita, muita moeda, e tudo em volta desse ciclo de quebra de petróleo e essas coisas. E
foi na década de 70, já acontecendo isso, os Estados Unidos também estavam na guerra do Vietnã, e domesticamente, dentro dos Estados Unidos, já tinha uma presença muito forte da população indo contra isso. Então, no fator econômico, os Estados Unidos estava sendo muito criticado, socialmente também, porque o imperialismo dele e a violência que estava sendo usada contra o povo do Vietnã, e tudo isso foi se linkando para que, a partir da década de 70, os Estados Unidos parassem de simplesmente fazer o que quisessem e não tivesse nenhum questionamento. E foi bem nessa época que a China começa a crescer. Eu gosto bastante de estudar isso, até porque são dois países que definitivamente vai definir nosso futuro, seja lá qual for. Mas a China, em 78, passou por uma revolução. Não vou passar tanto por isso, que é um assunto muito, muito longo. Só que, diante dessa revolução, a China saiu de uma economia precária para hoje ser a segunda maior economia do mundo. E, aparentemente, logo daqui uns 5 anos, deve passar os Estados Unidos. E, então, esses dois trabalhos, eu busco entender como é que aconteceu essa revolução e como é que a China, diante de todo esse caos, conseguiu se sobressair em relação aos outros. E essa China hoje, que praticamente está sendo uma líder do terceiro mundo, esse mesmo terceiro mundo que foi contra esse neoliberalismo que os Estados Unidos praticou, e essa mesma China que está questionando bastante esse status quo dos Estados Unidos. Coisa que a gente vê hoje ainda com o Trump, coisa que está acontecendo na nossa frente com o coronavírus. Então, são várias coisas que está ocorrendo hoje que é por conta de toda essa época também. Então, eu busco entender como é que a China conseguiu subir tanto nesse sentido. Hoje ela é fábrica do mundo, acredito que quanto mais influente como os Estados Unidos, e principalmente falando sobre alinhar com outras potências, que hoje a China é bastante alinhada, e eu acredito que é um tema que vai ser bem influente para a gente daqui a uns anos, que é o 5G. Então, a China está nessa corrida aí com os Estados Unidos. Não tem tanta coisa divulgada hoje que seja em português. Imagina. Tá bom, obrigada. Então, só terminando, principalmente no 5G, não tem tanta coisa divulgada em português, mas é uma corrida que hoje a gente está vendo, que acredito que daqui 5 anos a gente vai ver as consequências disso, que está acontecendo entre os bastidores, entre a China e os Estados Unidos. É um assunto que eu gosto bastante, e eu basicamente tento introduzir isso nesses dois trabalhos. E assim que eu termino minha apresentação. Perfeito. Você ainda tem 5 minutos. Tem alguma coisa que você queira acrescentar? O tempo é seu. Tem alguma coisa que você queira falar mais, que você acha interessante falar? Só pelo fato de que é muito interessante ver a China, que ela foi totalmente ao contrário do que ao liberalismo, ao que os Estados Unidos tentam pregar sem parar. Ela é totalmente atrelada ao Estado, centralizada nesse Estado, e foi esse Estado que fez a China hoje que ela é hoje. E é importante a gente entender por que esses debates ideológicos, esses debates políticos estão acontecendo. Hoje a gente já viu que o Trump saiu da OMS no momento crítico do mundo, e em contrapartida a China ganha muitos pontos com eles. Então, a gente fica esperando o que será que pode acontecer daqui para frente. Querendo ou não, os Estados Unidos é um país muito influente, e aparentemente tem essa briga entre cão e gato, de China versus Estados Unidos, e quem tem mais influência nos demais países. E é basicamente isso. Enquanto a ordem liberal vai decaindo na nossa democracia, que a gente entende hoje e vê isso em vários países, em contrapartida, o Estado vai ficando cada vez mais presente, como a gente vê em China, em Rússia, que são dois países que são bastante alinhados.
E esse é o ponto-chave que eu gostaria de discutir mais para frente e continuar estudando. Perfeito, Ana. Muito obrigada aí pela sua explicação. Parabéns pelo trabalho. Parabéns Obrigada. pela pesquisa aí. E agora é a vez da Cássia. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja me escutando. Bruna, eu só quero te pedir um favor, porque eu tô bastante nervosa nesse momento. Quando estiver faltando 5 minutos, você pode me avisar aqui pelo chat que ele tá aberto. Aí eu vou conseguir ver. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Posso começar? Vai, à vontade. Vamos lá. Boa noite, gente. Eu me chamo Cássia, eu tô no 6º semestre de Relações Internacionais agora. E o meu tema, de pesquisa, desde o 2º semestre, sempre foram as estratégias de desenvolvimento econômico e tecnológico chinês. E junto com essa pesquisa, nesse semestre que passou, eu pesquisei a iniciativa Cinturão e Rota, que é essa reinvenção da Rota da Seda. A China é uma coisa bem complexa, porque eles têm 5.000 anos quase de história. Então a gente não precisa voltar tão atrás para entender todos os processos deles. Mas eu queria que vocês pensassem assim em todas as coisas que acontecem dentro da China como caixinhas. E tudo isso dentro dessa grande caixa que é a própria China. Então, eu quero voltar um pouco para o final da Segunda Guerra Mundial, porque, assim, primeiro, para a gente entender como se deu o processo de desenvolvimento econômico, nós precisamos revisitar esse passado histórico de fim da Segunda Guerra, que, né, lá por meados de 45, então, após o final da guerra, o que estava acontecendo dentro do cenário interno chinês? Que era o quê? Eles estavam discutindo dentro do país, o Partido Nacionalista e o Partido Comunista, sobre qual modelo de país seria adotado dali para frente, o que resultou em diversos conflitos e numa certa guerra civil ali dentro, entre as tropas do Chiang Kai-shek e do Mao Tse-tung. Então, assim, fica claro na história de que com a retirada das tropas e com a saída das tropas, eu não vou me prolongar muito tempo nisso, né, com a saída das tropas para Taiwan, as tropas nacionalistas, o Partido Comunista ele impera no território chinês. E assim, o Partido Comunista, como que ele ascendeu? Ele ascendeu apoiado pelas elites locais, assim como pela população rural, principalmente a população rural. É muito importante dar ênfase nisso, porque durante muito tempo a China foi um país majoritariamente agrário. Então, ter ou não a participação da população rural e o endosso da população rural era algo que determinava o seu sucesso ou não. Durante as décadas seguintes, a China é marcada por momentos de tensões internacionais em que ela acaba se envolvendo, como as guerras das Coreias, por exemplo, o que também gera uma certa instabilidade interna. Nesse momento também, que nós podemos dizer na década de 50, 60, dentro do país se estabelece o sistema de comunas. E aqui começa o ponto de industrialização pesada. É aqui nesse momento que eles começam a investir realmente nas siderúrgicas, que são fazer máquinas que fazem máquinas. E se começam a implementar essas mudanças. E acontece que, assim, nesse momento também são que vem as maiores mazelas do comunismo implantado na China, na sua máxima, né, ideológica, que foram os momentos da Grande Fome durante a década de 50 e também a Revolução Cultural, que acontecem ali os expurgos e que há aos trabalhadores que se opõem à expropriação de terras em alguns pontos específicos. Mas, assim, foi realmente uma pesada de mão que aconteceu no momento. Durante esse período também é que se começam a ser elaborado uma política econômica que hoje é conhecida como as 4 modernizações, que é uma setorização de áreas em que a China deve prezar o seu maior desenvolvimento a longo prazo, e sempre pensando a longo prazo. E essas áreas são a agricultura, ciência e tecnologia, indústria e a defesa nacional. Todo mundo conhece isso, né? A gente conhece isso de onde? Da década de 1970, exatamente 1978, porque são exatamente as áreas que foram priorizadas pelo Deng Xiaoping.
Então, esse início, esse esboço desse programa de 4 modernizações foi feito pelo Zhou Enlai. Só que o Zhou Enlai ele acabou falecendo antes, então ele não pôde ver a China na sua máxima de Deng Xiaoping, estabelecendo o programa das 4 modernizações. Só que assim, vamos voltar mais um pouquinho. Em 1976, com a morte do presidente Mao, a China ela passa por um certo momento de novo de tensões políticas. E com essas tensões políticas, o que a gente pode ter? Nós vemos que um grupo ele queria que a China voltasse a ter o seu controle total estatal da mesma forma com que o Estado tinha antes, na época de Mao. Então, desculpa, gente. Tinha antes na época de Mao. Ele queria de novo uma visão mais radical. Só que em contrapartida, tinha-se o grupo dos administradores pragmáticos, que eram os compatriotas do Deng Xiaoping, que eles acreditavam nisso. E o que aconteceu foi que, assim, a história mais uma vez provou de que, com o apoio das facções da área rural, esse grupo mais pragmático ascendeu ao poder. E essa ascensão e essa estratégia também das 4 modernizações fez com que a China ela fortalecesse o seu Estado unitário e centralizado, deixasse o país muito mais forte com a sua dinâmica interna e muito mais centralizado, para assim as mudanças que pudessem ser feitas ali pudessem ser feitas sempre pensando em estratégias de desenvolvimento a longo prazo, sempre pensando a longo prazo. O planejamento chinês ele é muito característico por isso, por essa visão sempre assim, nunca de hoje para amanhã, é sempre a longo prazo, 20, 30 anos. Então, na década de 80, a estratégia, assim, com a abertura econômica, a China, ela começa a implementar esse processo de desenvolvimento através desses 4 setores principais. E, assim, é muito bom estar claro que a China só conseguiu alcançar esse ponto de desenvolvimento que nós vemos hoje também, é porque ela, durante a década de Mao, lá, a década em que eles pesaram a mão, foi realmente onde foi instalada a siderurgia no país. E nesse momento é que isso possibilitou com que hoje a gente visse esse desenvolvimento estrondoso que eles têm. Porque, assim, só o investimento direto externo vindo dos Estados Unidos, inclusive dos países asiáticos da região, não seriam o suficientes para industrializar a China de base. Então, aí nós pulamos, né, para a década de 80, que é no decorrer dessa década que a China começa a alterar a sua forma de lidar com gerenciar a sua economia. E ela começa a mudar a sua forma e ela começa a ter uma acumulação meio que primitiva de capital. Ela muda o sistema de comunas para responsabilidade familiar no campo, o que favorece um crescimento do mercado interno e uma expansão do consumo. Junto com isso vem a criação das ZEs, então as zonas econômicas especiais, que assim, as ZEs elas foram sempre um espaço de experimentação. Elas foram um espaço de experimentação para em diversos setores, porque foram nas ZEs que se possibilitaram de que fossem implementados algum tipo de legislação ou alguma forma diferente de investimento. O meu ponto aqui de chegar nas ZEs é falar que, assim, eu não tenho na minha pesquisa não tenho nada muito aprofundado sobre realmente como se deu a criação das ZEs, mas o que eu posso dizer nesse momento é que, assim, esses polos estabelecidos em regiões extremamente estratégicas, que é Xiamen, que fica na frente de Taiwan, e em Shenzhen, que fica ao lado de Hong Kong, esses 2 polos dentro do território chinês mesmo, que é a China continental, elas começaram a ser polos de atração de investimentos e principalmente também de mãos de obras vinda do campo. Bom, nesse momento também, assim,
é que... Mas, assim, a década de 90, ela fica um pouco nublada para a China, porque acontece a crise asiática, tem algumas outras políticas que foram adotadas nesse momento, mas para minha pesquisa, assim, não foi muito fundamental e eu não me aprofundei, mas porque eu creio que, assim, o turning point de desenvolvimento industrial e desenvolvimento tecnológico chinês, ele ocorreu na primeira década de 2000, porque foram aí que a China começou a implementar as suas políticas de fomento à pesquisa e desenvolvimento. Então, e também começou a criar um ambiente mais favorável para algumas políticas de catch-up em alguns segmentos industriais e de tecnologia, né? E, assim, o país, ele se desenvolveu demais com um plano que eles chamam de Programa de Tecnologia 873, que foi inaugurado na década de 90. E ele é dividido em algumas chaves, que é biologia aeroespacial, tecnologia da informação, tecnologia de laser, automatização e energia e criação de novos materiais. Isso determina o quê? Que alguns países, assim como a China, eles têm essas empresas que são tanto as privadas quanto as nacionais, que elas não têm o cunho totalmente de materiais e de criação de materiais de consumo para apenas os consumidores normais. Porque, voltando ao programa das 4 modernizações, o setor militar ele é uma coisa de defesa nacional, ele é extremamente essencial para o desenvolvimento chinês. Então, esse programa também favoreceu isso. E eu acho que, assim, por fim, é o que eu chego no plano Rota da Seda, na nova Rota da Seda, que é assim, eu vou explicar assim bem por cima mesmo. A nova Rota da Seda, ela foi realmente restabelecida em 2017 num fórum internacional. E essa iniciativa foi realizada em Pequim, contando com 29 chefes de estados, mais algumas delegações e o secretário-geral da ONU. E esse plano ele propõe que se integre a China a mais 64 países em distintas vias, tanto via terrestre, tanto via marítima, quanto via aérea. E esses são projetos de infraestrutura. Então, a China ela não é mais um país que recebe o investimento direto externo. Ela é um país agora que ela efetua o investimento direto externo. E juntando tudo isso, eu acho que assim nós vimos agora com uma outra caixinha, que é a caixinha da iniciativa do governo chinês de fomento ao desenvolvimento da tecnologia, que gera hoje as inteligências artificiais e o 5G, que possuem assim, um crescimento exponencial de empresas que têm sua mão de obra, em sua maioria chinesa, e que eles produzem o 5G, e um 5G assim, com uma qualidade relativamente boa, e que assim, tá despontando, na verdade, em relação às empresas do Ocidente. Então, isso gera certos entraves com os países do oeste do mundo, e principalmente os Estados Unidos, porque junto com essa ascensão exponencial das empresas chinesas de tecnologia durante a segunda década do século XXI, junto com também essa outra cooperação, ela gera um certo incômodo, porque foi realmente como a Ana comentou, indica certo declínio de potências de desenvolvimento tardio. Mas eu ainda acho que isso é coisa também, mais uma vez, a longo prazo, talvez para o fim desse século, é que isso realmente aconteça, porque a China ela ainda tem certos desafios que ela precisa enfrentar dentro do seu próprio território, que são as questões dos independentismos dentro do país, como o Tibete e Taiwan, e também o desafio de diminuir as suas assimetrias entre o leste e o oeste, porque as regiões a oeste do país são muito pouco desenvolvidas e as a leste são super desenvolvidas, o que gera agora novos projetos para levar o desenvolvimento para essas áreas. E acho que o único outro ponto que eu quero falar
é que, assim, é fantástico o grau de desenvolvimento que eles atingiram, principalmente em níveis educacionais, que não é o foco da minha pesquisa, mas que é algo que eu acho que todo mundo tem que estar ciente, porque de acordo com o Chinese Statistical Yearbook, em 2017, a China formou cerca de 7,9 milhões de novos graduandos. E são todos esses novos graduandos, em 6 milhões deles, são da área de TI, são programadores, são engenheiros. Então, isso explica muito o porquê desse total desenvolvimento, principalmente das novas tecnologias de 5G. Eu acho que se encerra aqui, não tenho mais coisas a adicionar, mas agradeço muito a todos. Parabéns, Cássia. Parabéns pela apresentação. Foi ótimo. E com, com muita sorte, faltando aí 24 segundos para acabar. Parabéns aí. Oi, minha vez. Sua vez chegou. Boa sorte, vai lá. Valeu. Boa noite, gente. Meu nome é Gandhi Alásio, eu sou do 5º semestre de Relações Internacionais da universidade. É um prazer aqui estar falando com vocês hoje e compondo aí a apresentação com a Cássia e com a Ana, que são, para mim, uma das mulheres da minha geração que eu acho mais inteligentes, assim. São pessoas que eu admiro muito. E a Bruna também, que está aí, né? Não pode deixar passar. Bom, eu vou falar um pouco sobre o meu último artigo, que foi sobre a emergência de uma nova liderança na governança global. Para isso, eu ia começar remontando o consenso de Washington em 89, mas eu quero começar respondendo a Ana. A Ana falou na apresentação dela, muito boa apresentação, que em 78 teve uma revolução na China. Eu respeitosamente discordo. Em 78, de acordo com a minha linha de pesquisa, que vai... 5-6. Alguém... Bom, vou continuar aqui. A minha linha de pesquisa, ela é embasada pelos seguintes autores. Paulo Gala, Elias Jabbour, Ha-Joon Chang, que é um escritor sul-coreano, né? Enfim. Então, em 49 tem a Revolução que do Mao, que a Cássia falou, e eu queria trazer um dado que é da indústria. Na década de 50, a indústria ela ocupava 7% do PIB chinês. Em 78, quando ascende Deng Xiaoping e ele começa a promover, a partir de 79 e 80, o fomento nas EEs e etc., a indústria já tinha a parcela de 34% do PIB. Então, há uma grande mudança de 49 até 78. E eu defendo no meu artigo que isso é uma continuidade do processo. Acontece que em 78 tem uma virada de rumos e um incremento na economia promovida pelo Deng Xiaoping, enfim, e o que eu chamo de trinca reformista, mas enfim, isso é assunto para outra hora. Então, eu defendo no meu artigo que o Mao, ele tem uma filosofia meio taoísta, assim, de Lao Tse, que é chinês, entendeu? Ele tem umas bases mais revolucionárias, só que o Deng e adiante, os demais, eles têm uma filosofia confucionista, entendeu? Essa é a linha de pesquisa que eu segui no meu artigo. Enfim, a diferença entre essas duas filosofias é que a filosofia confucionista ela é um pouco mais pragmática, entendeu? E é menos revolucionária. O Confúcio ele estava comprometido em criar funcionários eruditos para o Estado e etc. Enfim, por isso que tem essa leve diferença aí. Enfim, bom, mas para falar mais sobre a atualidade, em 89, com as medidas liberalizantes do consenso de Washington, algumas coisas foram prometidas. Para a periferia do sistema internacional, foi prometido o desenvolvimento econômico. Para as classes trabalhadoras dos estados do centro capitalista, foi prometido a segurança no emprego e o amplo acesso ao consumo de massas.
e as elites dos países periféricos foram prometidas a autodeterminação nacional e o desenvolvimento. Com o passar do tempo, essas medidas não tiveram sucesso, entendeu? Então, desestabilizou a credibilidade da hegemonia americana, né? Isso vai em linha com o que a Ana falou, né? Esses pontos o professor Pedro Júnior traz no livro dele, O Colapso e Mito do Colapso, que eu uso no artigo também, que inclusive já dá entrevista para o Sieri. Um exemplo dessa desestabilização e da perda de credibilidade da hegemonia americana está no documentário American Factory, que está no Netflix. O documentário ganhou o Oscar, inclusive. Esse documentário ele mostra a história de uma empresa chinesa low-tech que vai para os Estados Unidos e monta uma fábrica no mesmo lugar que existia uma planta da GM antigamente, né? E o documentário todo perpassa pela fragilidade dos empregos, a instabilidade, a baixa remuneração que tira o poder de compra das classes trabalhadoras, né? O documentário passa por tudo isso, né? Esse é o ponto central do documentário. E também o documentário ele trata de um outro termo que é usado pelo professor Beluso, que é a deslocalização. Deslocalização da indústria dos Estados Unidos para a China a partir das décadas de 70 e 80 em busca de mão de obra barata e flexível. Não só para a China, para outros países também. Como a Ana falou, Vietnã, as empresas transnacionais americanas tiveram um papel importantíssimo no Vietnã, entendeu? Até pelo estabelecimento da paz depois da guerra. Bom, o que eu trago esse documentário, ele traz um problema americano, eu digo entre aspas, porque eu acho que o problema é outro. Tem um contraste entre a empresa chinesa nos Estados Unidos e na China. Nos Estados Unidos, os funcionários americanos da empresa chinesa, eles têm dificuldade de se sindicalizar. Já na China, eles têm um sindicato como parte da empresa, quase um sócio, entendeu? O professor Paulo Gala, ele trata esse termo como capitalismo de compadres. É o Estado e o setor privado de mãos dadas para a expansão das empresas nacionais. Ou seja, aí que está o real problema nos Estados Unidos. Não é a criação de empregos de baixa qualidade, e sim que as empresas americanas estão sucumbindo enquanto as empresas chinesas estão engolindo as americanas, entendeu? Ou seja, não está só na deslocalização das empresas. A empresa low-tech chinesa está explorando mão de obra barata nos Estados Unidos. Olha só que loucura. Um dado importante é que a GM operava nesse mesmo lugar, nessa mesma planta, com um salário hora de cada empregado em média de $29 por hora, tendo um quadro de funcionários de 10 mil. A empresa chinesa tem um quadro de funcionários de 1.500, sendo 1.300 americanos e 200 chineses, ou seja, a empresa high-tech expandiu. Aliás, a empresa high-tech fechou as portas, a GM fechou as portas nessa planta e a empresa low-tech chinesa se expandiu. Um outro dado importante é que nos últimos 30 anos, a renda média do trabalhador norte-americano, de 79 até 2013, foi de apenas 6%, ou seja, menos de 2% ao ano, ou menos de 0,2% ao ano. Isso é um dado do Instituto de Políticas Econômicas do próprio Estados Unidos. Ou seja, é um crescimento pífio de renda dos trabalhadores. Toda essa desigualdade, ela promoveu uma deterioração dos centros urbanos. O que hoje é chamado de cinturão da ferrugem, termo que ganhou popularidade nos anos 80 devido à diminuição da atividade industrial nesses locais, ou seja, as empresas industriais foram fechando, indo para outros países, principalmente para a China e outros países da Ásia. Teve a diminuição na atividade industrial. Esse cinturão da ferrugem, ele abrange os estados do Nordeste, Grandes Lagos e Meio Oeste. Pensilvânia, Ohio, Michigan, Wisconsin, esses estados que compõem esse cinturão. A desigualdade também aflorou alguns problemas raciais e étnicos na polarização social da política nos Estados Unidos, o que foi explorado pelo Trump nas últimas eleições.
né? O slogan Make America Great Again é justamente uma referência à reconstrução da indústria americana e da volta dos bons empregos ao país. Mas a que custo isso? Com essa polarização, criou-se uma instabilidade social e ética nos Estados Unidos. A gente pôde ver os últimos protestos antirracistas nos Estados Unidos. Ou seja, a desigualdade aflora problemas raciais e étnicos também. Essa dificuldade... desculpa, me perdi aqui. Um segundo ponto que eu trago no meu artigo é a crise de saúde como holofote da crise hegemônica. Ou seja, a fragilidade da situação nos Estados Unidos foi evidenciada e acelerada pela pandemia de coronavírus. Um dado que eu trago no artigo em pouco mais de um mês, o desemprego nos Estados Unidos, um mês a partir do decreto de quarentena. Ou seja, quando os Estados Unidos começou a entrar em quarentena, em um mês atingiu 20,5 milhões de desempregados, uma taxa de 14,7, ou seja, a taxa de desemprego nos Estados Unidos antes da pandemia era uma das menores da história, mas assim, com esses empregos frágeis, com uma simples desavença aí no equilíbrio das coisas, a taxa em um mês saltou para 14,7%. O Fundo Monetário Internacional prevê um recuo da economia americana acima da média mundial. Esse sinal está presente na dificuldade que os Estados Unidos têm em controlar a crise sanitária. Os mortos, desde ontem, já passaram os 138 mil. Para efeito comparativo, segundo o Banco Mundial, os Estados Unidos possuem uma população em torno de 320 milhões de pessoas. A China tem 1,4, né? Ou seja, mesmo sendo o epicentro da doença, né, a China, o país, mesmo tendo 5 vezes mais habitantes, conseguiu ter um número de mortes muito menor. Essa dificuldade dos Estados Unidos em lidar com os problemas internos faz com que a sua hegemonia, a sua liderança na governança global decaia. Por quê? Ela não consegue cumprir com as suas funções de potência, porque além de você como potência tem que cuidar de si e dos seus aliados, entendeu? Dar um rumo para o mundo, digamos, né? Ao contrário dos Estados Unidos, a China ela vem promovendo uma política externa de contribuição com materiais médicos, assim como Cuba, que diante de toda a dificuldade, ela manda médicos para a Europa e tudo mais. Enquanto isso, o governo Trump foi acusado de desviar EPIs, que é os equipamentos de proteção individual, que iriam para países aliados. Então, enfim, tudo isso mostra como a política externa chinesa se dá por um soft power. É uma diferença, uma quebra de paradigmas mesmo do que a gente vivencia até hoje. O professor Pedro Júnior, ele cita algumas dificuldades que os chineses terão sendo a nova líder da governança global, que é, primeiro, como as potências ocidentais se adaptarão a uma posição de menor destaque, e a segunda é a capacidade da civilização sinocêntrica de oferecer soluções coletivas em nível sistêmico para problemas deixados pela hegemonia estadunidense. O professor Giovanni Arrighi, ele deu uma entrevista para a Folha em 2007 e disse o seguinte: o fracasso neoconservador do novo século americano no Iraque marca o fim da hegemonia americana. Os Estados Unidos ainda são dominantes econômica, militar e politicamente, mas é uma dominação sem hegemonia, no sentido de que a hegemonia não é apenas uma dominação pura, mas também a capacidade de fazer os outros acreditarem que você age no interesse geral, ou seja, os Estados Unidos não tem mais essa credibilidade, ou seja, os países não confiam mais que os Estados Unidos está comprometido com o bem-estar geral. Para finalizar, eu vou citar aqui um caso que aconteceu recentemente. O presidente Jimmy Carter, que normalizou as relações com a China em 79, recebeu uma ligação do Trump, né? Isso saiu em diversos meios de comunicação e o próprio Carter confirmou. O Trump, ele estava preocupado com o avanço e a iminente superação econômica da China frente à norte-americana.
A China hoje, em paridade de poder de compra, tem uma economia maior do que a americana. Então, o Carter, ele alerta o Trump sobre justamente o fato da China, desde a normalização das relações em 79, ela não entra em guerras fúteis, o que os Estados Unidos faz, entra em guerra com o Vietnã, sem necessidade. O Carter, ele vai além ainda, ele questiona o Trump sobre quantos quilômetros de trens de alta velocidade tem nos Estados Unidos, enquanto na China tem 30 mil quilômetros de trens de alta velocidade. Enfim, ele diz que justamente é por não desperdiçar esses recursos com essas guerras que a China está na frente, em quase todos os aspectos. Ou seja, essa mentalidade da Guerra Fria, a China não traz para o século XXI. Entendeu? Acabou essa coisa de polaridade entre comunistas e capitalistas, União Soviética e Estados Unidos. É uma outra proposta. Bom, minhas considerações finais, os fatos que corroboram a teoria do declínio hegemônico norte-americano estão postos. Os seguidos sinais de enfraquecimento do poder e influência estadunidense são claros, ao ponto de que se pode perceber a emergência da China como a nova ocupante desse vácuo deixado pela potência hegemônica até então estabelecida. Portanto, acende uma nova liderança na governança global, com uma proposta diferente e, em certa medida, revolucionária e ousada. Entende-se como um novo caminho de mais estabilidade e menos conflitos bélicos. Sob a visão racional de mundo e compreendendo a sua dinâmica natural, respaldado pela historicidade, sabe-se que as transições hegemônicas anteriores foram marcadas por conflitos bélicos. Não necessariamente uma potência líder com a que está emergindo, uma contra a outra, não. Mas as duas envolvidas num conflito. E esse conflito sedimentou essa virada. Diante dessa mudança de eixo de poder do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, para a Ásia, liderada pela China, fica então o questionamento se a história irá se repetir ou não. Enfim, obrigado. Perfeito, muito obrigada, Gandhi, aí, pela apresentação. A gente passou um pouquinho do tempo que eu esperava que a gente ia conseguir ficar, então o tempo voou aqui, já é 8h23. Mesmo assim, eu acho que é importante a gente falar um pouco ainda sobre as questões, para quem tiver dúvida. Então, o que eu vou fazer? A próxima banca, ao invés de ser 8h30, vai ser 8h40. E eu vou abrir esse momento para a gente fazer perguntas, né? Se vocês sentiram dúvidas, se vocês quiserem comentar, agora é o momento de vocês falarem. Se vocês quiserem liberar o microfone de vocês, um de cada vez, por favor. Mas seria interessante saber se vocês têm perguntas para os nossos estudantes, né? Para o Gandhi, para a Cássia ou para a Ana, para a gente poder debater um pouco antes da gente fazer um break para a próxima apresentação. Ninguém, não é possível. Alguém? Olha, parece que o Anderson tá digitando, mas enquanto... Pera. Olha, peraí. Gostei. Provocador. Beleza, então... Tá. Vamos ver qual que é a formação do Anderson na pergunta. Eu também tenho algumas perguntas, mas eu queria deixar primeiro o pessoal falar para depois eu fazer algumas perguntas para vocês. Vai fazendo, Bruna, enquanto o Anderson ele finaliza ali a pergunta. Beleza. Uma dúvida aqui que surgiu, né, durante a apresentação. Eu vi que, no geral, né, dos três temas, eu peguei um pouco sobre a enfatização da China nesse momento. E a minha pergunta é como que vocês veem a China hoje, né? Como vocês veem ela dentro do cenário econômico e a relação dela com os Estados Unidos hoje? Depois de terem estudado tudo isso e montado, principalmente Cássia, você que falou desde a China agrária até uma China que em 90 começou a mudar a forma como a economia vinha sendo montada. Eu queria saber como que vocês veem isso, porque em tão curto prazo, né, dos anos 90 para cá, a China já tem uma economia assim gritante. Como que vocês veem a relação dela com os Estados Unidos? Como vocês veem ela hoje?
Você quer que eu comece? Pode tá. As relações exteriores entre a China e os Estados Unidos, elas são, como eu posso dizer? Elas são meio que, eu acredito que elas sejam meio pendulares, assim como às vezes as relações entre o Brasil e a Argentina. Porque os Estados Unidos, eles tiveram, sim, uma certa e uma participação significativa no desenvolvimento chinês em questões de investimentos, mas eles não sempre estão alinhados em tudo. E assim, é aquela coisa, as relações entre eles. Eles são meus amigos, mas nem tanto. Eles são meus amigos até aqui, mas daqui para cá já não são mais, porque daqui para cá as coisas que a China faz vão me afetar economicamente ou de forma de desenvolvimento. Então, daqui para cá o que a China está fazendo não me interessa. Então, eu entendo as relações entre eles assim. E são relações assim, são pastas extremamente complexas, porque você ter que lidar com Washington e ter que lidar com Pequim são coisas assim que é uma coisa meio de difícil de você, muito difícil de você estabelecer isso, porque, por exemplo, em questões em pautas mais liberais, socialmente liberais, a China talvez não as aceite, se a gente for pensar num contexto Organizações das Nações Unidas. Mas se a gente for pensar num contexto de tirar governos ditatoriais da América Latina, os Estados Unidos já vai entrar em contradição com a China. E a China, nesse momento, vai manter a posição dela. Eu não quero saber quem está dentro daquele governo, se é uma ditadura ou não. Para mim não me interessa. Eu quero relações comerciais. Eu trabalho agora com soft power de dinheiro caindo no meu bolso. Então eu entendo muito mais assim de 78 para cá, é isso que eu entendo assim, das relações entre Estados Unidos e China. Eu passo agora a palavra para os meus colegas. Eu vou então, gente. Eu concordo com a visão da Cássia, mas eu acredito que a relação dos Estados Unidos e China nos bastidores, mais do que chegam para a gente pelos veículos normais, está sendo muito mais estreita. Talvez isso acabe porque tem a possibilidade do Trump sair e todo mundo, acho que é visível que o Trump ele é o principal ator que não põe em risco, mas que causa bastante polêmica nesse sentido, já que ele, por exemplo, como a gente pode pegar da OMS, ele critica bastante, nesse exemplo, critica bastante a atitude que a OMS tem com a China e o que a China teve em relação ao coronavírus no começo da pandemia. Só que o que a gente precisa observar, que eu pego um pouco da Cássia aqui, é o quão convincente é essa opinião dos Estados Unidos. É claro que, especialmente um país que, apesar de ter sido colonizado, é imperialista, é muito contraditório reclamar do que acontece em Hong Kong, é muito contraditório também querer reclamar do que pode acontecer em Taiwan em relação aos territórios, logo os Estados Unidos. Só que a gente também não pode deixar de ignorar que não é só porque os Estados Unidos têm esse passado, e não é só porque o mundo está passando por toda essa mudança, que a China não pode ser contestada, e se a gente quiser, tudo bem, deixar da mesma maneira que os Estados Unidos teve todo o caminho livre para fazer o que bem entendesse, e principalmente os países mais pobres pagaram por isso, eu acredito que se a gente não contestar, e apesar de ser um pouquinho, abre um pouquinho uma luzinha na gente, tipo, o Trump está reclamando da China, mas o quanto isso é aquilo para proteger ele? Eu acho que também a gente deve estudar os dois lados. Então é esse caminho que eu vejo hoje entre a China e os Estados Unidos. Claro que isso pode passar, porque eu acredito que o Trump é o mais causador disso tudo, desde o começo. Ele começou essa guerra comercial e queria trazer os Estados Unidos de volta naquele patamar, e apesar dos empregos serem frágeis ou não, foi o que atendeu a população. Até por isso que ele consegue uma certa ajuda de uma parte da população, apesar de não ser toda, mas ele continua lá. Então, só resta... Pessoal, desculpa a interrupção, tá?
Gandhi, fora o que a Ana falou, né, que ela finalizou ali esperando para ver os próximos capítulos, já respondendo a questão aí envolvendo até mesmo Taiwan, né, que o Anderson tinha perguntado, eu queria saber se você quer acrescentar mais alguma coisa, se você quer compartilhar uma ideia, só para a gente finalizar. Sim, muito rápido. Só acrescentar que a atual chamada guerra comercial, na minha visão, é uma guerra tecnológica, não tem comercial, fiscal, de nada. Os Estados Unidos eles estão preocupados com o avanço tecnológico chinês, né? Um segundo ponto, está respondendo a questão do Anderson, é que, na minha visão, a Taiwan está para a China como a Venezuela está para os Estados Unidos, entendeu? Ou seja, Taiwan é a Venezuela da China, entendeu? Cada um ali está disputando influência. Pode ser que no próximo a China use essa influência que tem na Venezuela para meio que tirar os Estados Unidos do pé dela em Taiwan. É mais ou menos isso. Entendi. Beleza. Gente, eu queria agradecer a todos que participaram dessa primeira rodada, tá? Peço aí desculpas um pouco pela exceção, a gente acabou cedendo um pouco do tempo, né? Mas agradeço a todos que participaram, que ficaram conosco mesmo depois desse pequeno erro que a gente teve. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham aproveitado aí a live com a gente. Obrigada, Ana. Obrigada, Cássia. Obrigada, Gandhi, por terem disponibilizado o tempo de vocês e também terem respondido as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai fazer um break, tá? De uns 10 minutinhos, então vou dar uns 10 minutos para vocês aí, vão comer, fazer alguma coisa, e depois a gente volta nesse mesmo link para a segunda rodada com os nossos outros participantes. 8h50 a gente tá aqui, viu, pessoal? 8h50, nada de furar gente? Comigo, viu? Por favor. Gente, eu queria só agradecer o CR, eu achei muito legal. Assim a gente vai descobrindo como vai fazer melhor. Só queria discutir um pouquinho mais com o Gandhi, mas eu faço isso no pessoal com ele. Tava esperando ansiosa para isso. No pessoal. Mas obrigada, gente. Eu adorei, de verdade. Obrigada pela oportunidade. É isso, gente. Valeu. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal.